Em um reino distante, aninhado entre as montanhas imponentes e florestas exuberantes, viveu uma vez uma governante chamada Lisandra. Sua beleza régia e o charme carismático cativaram todos que a conheceram, mas foi o seu orgulho incomparável que realmente definiu seu caráter. O reino de Lisandra prosperou sob seu governo e ela se deleitou com a sua glória. As cidades prosperaram, os cofres transbordaram e os seus súditos adoravam-na. Mas com o passar do tempo, o orgulho de Lisandra cresceu incontrolavelmente. Ela começou a acreditar que o seu sucesso era obra sua, que ela era invencível e que somente ela era responsável pela prosperidade do reino. Um dia, um viajante chegou às portas do reino. Ele era um sábio humilde chamado Kael, que possuía uma sabedoria que parecia irradiar de dentro. Ele solicitou uma audiência com Lisandra, na esperança de compartilhar suas ideias e aprender com as experiências dela. Lisandra, sempre ansiosa de ser admirada, concordou em se encontrar com o sábio. Enquanto conversavam, Kael ouvia pacientemente as suas histórias de conquistas e conquistas. Quando ela terminou, ele olhou para ela com os olhos gentis e disse: "Seu reino é realmente notável, mas lembre-se de que a verdadeira grandeza é construída sobre a força do seu povo." O orgulho de Lisandra foi ofendido. Como poderia esse humilde sábio sugerir que o seu sucesso não se devia apenas ao seu brilhantismo? Ela dispensou Kael com uma risada arrogante, proclamando que só ela havia trazido prosperidade à sua terra. Implacável, Kael continuou a vagar pelo reino, conversando com seus cidadãos e aprendendo sobre as suas vidas. Ele descobriu que a verdadeira força do reino estava nos agricultores trabalhadores, nos artesãos qualificados e nos soldados dedicados para dar tudo de si para apoiar a visão de Lisandra. À medida que as estações mudavam, uma calamidade inesperada atingiu o reino. Uma forte tempestade se alastrou, destruindo plantações, inundando cidades e deixando um rastro de devastação. Lisandra ficou chocada e desamparada, pois o seu reino, outrora próspero, agora estava em ruínas. Desesperada, Lisandra procurou Kael, que havia permanecido na periferia do reino. Com o coração pesado, ela admitiu que o seu orgulho a tinha cegado para a realidade de que a força do seu reino era resultado dos esforços coletivos do seu povo. Kael ofereceu a sua sabedoria com compaixão, e juntos eles reuniram os cidadãos, uniram-nos na sua luta compartilhada e reconstruíram o reino a partir do zero. Lisandra aprendeu o verdadeiro significado da humildade, reconhecendo que o seu orgulho foi a sua maior queda. Com o tempo, o reino não apenas se recuperou, mas ele floresceu ainda mais do que antes. O povo trabalhou junto com renovada dedicação, e Lisandra governou com uma nova humildade e gratidão pelos seus súditos. A história da queda e ascensão de Lisandra se espalhou por todo o país, tornando-se um conto de advertência sobre os perigos do orgulho desenfreado. As pessoas aprenderam que a verdadeira grandeza não reside na arrogância, mas no reconhecimento da força da unidade, da empatia e dos esforços partilhados. E assim, a história da coroa de orgulho destruída de Lisandra tornou-se uma fonte de inspiração para gerações. Um lembrete de que, mesmo os mais poderosos, eles podem tropeçar quando consumidos pela arrogância, e que o sucesso genuíno é um reflexo do coração e da alma coletiva de uma comunidade. O orgulho é uma emoção complexa e multifacetada que desempenha um papel significativo em nossas vidas. Ele pode ser uma força positiva ou negativa, dependendo da sua manifestação e intensidade. O orgulho, em essência, ele é um sentimento de satisfação ou prazer, derivado das conquistas, qualidades ou posses de alguém. No entanto, esta emoção aparentemente simples, ela pode assumir várias formas, desde o orgulho saudável ou o orgulho excessivo, cada um com uma característica distinta. O orgulho saudável, muitas vezes chamado de orgulho autêntico ou autoestima, ele é uma emoção positiva e construtiva. Ele surge de realizações genuínas, crescimento pessoal e reconhecimento do próprio valor. Essa forma de orgulho, ela pode aumentar a sua autoconfiança, motivar os indivíduos e também buscar a excelência e melhorar o bem-estar geral. Está enraizado em um senso saudável de autoestima e autorrespeito. O orgulho excessivo, comumente conhecido como arrogância, é onde o orgulho se torna problemático. Ele vai além de um senso saudável de autoestima e se transforma em arrogância, superioridade e senso de direito. A arrogância muitas vezes leva ao excesso de confiança, ao desrespeito pelos outros
e a recusa de conhecer as próprias limitações. Ele pode ser destrutivo, tanto para os indivíduos quanto para os seus relacionamentos. Aqui estão alguns exemplos e história da vida em que o orgulho excessivo levou a consequências negativas. Ícaro e Dédalo da mitologia grega. A história de Ícaro e Dédalo é um conto clássico de arrogância. Dédalo, um engenhoso inventor, ele criou asas para ele e para o seu filho Ícaro escaparem do cativeiro. No entanto, ele alertou Ícaro para não voar muito perto do sol, pois a cera que segurava suas asas iria derreter. Ignorando o conselho de seu pai, Ícaro voou muito perto do sol e as suas asas derreteram, levando a sua trágica queda e morte. Napoleão Bonaparte, o líder militar e imperador francês, é frequentemente citado como um exemplo histórico de orgulho excessivo e exagero. A sua ambição desenfreada e desejo de poder acabaram levando à sua queda, pois ele estendeu demais o seu império, resultando nas guerras napoleônicas e seu eventual exílio na ilha de Santa Helena. A construção e a viagem inaugural do Titanic em 1912 foram consideradas inafundáveis, levando a um orgulho excessivo de sua segurança. No entanto, o navio afundou em sua viagem inaugural, depois de bater em um iceberg devido ao excesso de confiança e preocupações de segurança inadequadas, resultando em perda significativa de vidas. Durante o final dos anos 1990, a bolha das .com viu muitas empresas de tecnologia e investidores ficarem excessivamente orgulhosos das valorizações crescentes das ações relacionadas à internet. Quando a bolha estourou no ano 2000, isso levou a enormes perdas financeiras para os investidores e ao colapso de inúmeras empresas de alto nível. O ciclista de renome mundial, Lance Armstrong, ele foi exposto por usar drogas para melhorar o desempenho ao longo de sua carreira, levando a várias vitórias. E a sua recusa em admitir irregularidades e sua postura orgulhosa resultaram na perda de seus títulos, patrocínios e reputação. O escândalo da Enron no início dos anos 2000 é um caso em que o orgulho corporativo e a arrogância levaram às consequências catastróficas. A empresa se envolveu em práticas financeiras antiéticas e fraudes contábeis para manter a ilusão de sucesso. Quando a verdade foi revelada, resultou na falência da Enron e perdas financeiras significativas para os investidores e desconfiança generalizada no mundo corporativo. O Fire Festival, promovido como um luxuoso festival de música, tornou-se um símbolo de orgulho excessivo e decepção no mundo do planejamento dos eventos. Os organizadores prometeram uma experiência luxuosa, mas entregaram um evento caótico e desastroso. Isso levou a ações judiciais, ruína financeira e danos à reputação dos envolvidos. E esses exemplos ilustram como o orgulho desenfreado, seja em empreendimentos pessoais, liderança ou negócios, podem levar a consequências negativas, muitas vezes porque cega indivíduos e organizações para suas próprias limitações e realidades da situação. Ele serve como contos de advertência enfatizando a importância da humildade e uma avaliação realista das próprias capacidades e circunstâncias, que são princípios centrais do estoicismo. O estoicismo ele coloca ênfase significativa na humildade como uma virtude crucial para o crescimento pessoal, para a paz interior e para a vida ética. E essa virtude ela contrasta com o orgulho excessivo e desempenha um papel vital na estrutura filosófica estoica. Veja como o estoicismo promove a humildade e como praticá-lo pode ajudar a combater o orgulho excessivo. A vaidade e o narcisismo são formas extremas de orgulho excessivo. A vaidade ela envolve uma obsessão com a própria aparência ou qualidades superficiais, enquanto o narcisismo é caracterizado por um foco excessivo em si mesmo em detrimento dos outros. Estas manifestações de orgulho podem levar a uma autoabsorção, falta de empatia e relacionamentos superficiais. O orgulho social ele surge da identificação com um determinado grupo, comunidade ou nacionalidade. Embora possa promover um sentimento de pertencimento e identidade compartilhada, ele também pode levar a consequências negativas quando levado a extremos, como tribalismo, nacionalismo ou etnocentrismo. O orgulho comparativo está enraizado no ato de se comparar com os outros. Ele pode levar a sentimentos de superioridade quando alguém acredita que é melhor do que os outros, ou de inferioridade quando percebe que está aquém.
O estoicismo, como exploraremos nesta série, ele encoraja os indivíduos a se concentrarem nas qualidades e virtudes internas, em vez de se envolverem em orgulho comparativo excessivo. Compreender essas diferentes formas de orgulho ele é essencial porque nos permite navegar nas linhas tênues entre a autoestima saudável e as armadilhas do orgulho excessivo. E ao longo desta série, exploraremos como o estoicismo ele oferece insights e estratégias para cultivar a humildade e sabedoria, enquanto atenua os efeitos destrutivos do orgulho em suas várias formas. O estoicismo, que é uma escola filosófica de pensamento fundada na Grécia Antiga, ela vê o orgulho como uma das emoções destrutivas que podem levar à decadência moral e ao sofrimento. Os estoicos, eles acreditavam que as emoções como o orgulho, quando administradas ou toleradas de maneira inadequada, atrapalham a nossa busca pela sabedoria, pela virtude e pela paz interior. Agora vamos ver como o estoicismo vê o orgulho. O estoicismo ele categoriza emoções do orgulho como paixões ou patos. Essas paixões elas são vistas como irracionais e prejudiciais, porque elas surgem dos nossos julgamentos e desejos sendo desalinhados com a natureza e a razão. Os estoicos eles argumentam que o orgulho excessivo ele geralmente surge de um apego excessivo às circunstâncias externas, como riqueza, status social ou reputação. Quando a nossa felicidade e autoestima dependem desses fatores externos, nos tornamos vulneráveis ao orgulho. De acordo com o estoicismo, o orgulho excessivo ele decorre de um ego inflado e de um falso senso de autoimportância. Quando nos colocamos no centro do universo e acreditamos que o mundo deve girar em torno de nós, ficamos suscetíveis ao orgulho. O estoicismo ecoa o antigo conceito grego de arrogância, em que o orgulho excessivo ele leva à arrogância e ao desafio à ordem natural das coisas. O estoicismo ele coloca uma forte ênfase no cultivo de virtudes como sabedoria, coragem, justiça e temperança. O orgulho excessivo ele pode obstruir o desenvolvimento dessas virtudes porque ele impede a autoconsciência, a humildade e o julgamento racional. E o estoicismo ele encoraja os indivíduos a derivar o seu senso de valor de seus valores e virtudes internos, em vez de buscar a validação de outras pessoas ou realizações externas. O orgulho, na sua visão estoica, muitas vezes surge da busca de validação externa. A humildade, ela é uma virtude que neutraliza o orgulho. A humildade ela envolve reconhecer as nossas limitações, reconhecer o papel do destino e da fortuna em nossas vidas e entender que fazemos parte de um todo maior. E na visão estoica, o orgulho é uma emoção destrutiva porque ela desvia o nosso foco do cultivo de virtudes e sabedorias interiores. Ela promove o apego às coisas externas e perturba o nosso relacionamento harmonioso com a ordem natural do universo. E ao longo dessa série, Pecados Capitais, você poderá ter alguns insights e técnicas para gerenciar o orgulho e promover uma vida mais virtuosa e gratificante. A dicotomia do controle é um conceito fundamental no estoicismo que encoraja os indivíduos a distinguir entre as coisas que podem controlar e as coisas que não podem. Esse conceito ele tem profundas implicações sobre como o estoicismo ele vê e aborda o orgulho. O que podemos controlar? De acordo com o estoicismo, temos controle direto sobre apenas duas coisas, que são as nossas ações e os nossos julgamentos, ou seja, as nossas atitudes, as nossas crenças, as nossas opiniões. E estes são referidos como aspectos internos de nossas vidas porque eles estão sob o nosso poder de influência. Por outro lado, existem muitos aspectos da vida sobre os quais não temos controle direto, como eventos externos, ações de outras pessoas, clima e até mesmo o nosso próprio corpo físico até certo ponto. Estes são considerados externos e eles estão fora da nossa esfera de controle. Agora vamos explorar como esse conceito ele se relaciona com o orgulho. O orgulho ele surge da busca de validação ou reconhecimento de fontes externas, como a aprovação de outras pessoas, status social ou bens materiais. O estoicismo ele afirma que tais fontes de orgulho estão enraizados no externo, que está além do nosso controle. Quando baseamos a nossa autoestima em fatores externos, nos tornamos vulneráveis ao orgulho, pois a nossa felicidade e autoestima flutuam com as circunstâncias além da nossa influência. Por exemplo, se a nossa autoestima ela está ligada ao nosso cargo, podemos sentir orgulho quando recebemos uma promoção e vergonha quando passamos por um revés.
O estoicismo ensina que o valor próprio genuíno ele deve ser derivado de nossas qualidades e virtudes internas, como sabedoria, coragem e bondade. Esses são os nossos aspectos de caráter e conduta que podemos controlar por meio das nossas ações e julgamentos. Ao enfatizar a dicotomia do controle, o estoicismo nos encoraja a desviar nosso foco de fatores externos que podem levar ao orgulho. Em vez disso, nos orienta a cultivar virtudes e fazer escolhas éticas, que estão inteiramente ao nosso alcance. O estoicismo sugere que, para superar o orgulho, devemos direcionar os nossos esforços para desenvolver virtudes e fazer escolhas alinhadas com a razão e a moralidade. Esse foco interno ele leva a um senso de valor próprio baseado no caráter e não nas realizações. Ela nos aconselha a reconhecer que a validação externa, embora agradável, não é confiável e é passageira. O estoicismo ele busca encontrar contentamento e dignidade em suas próprias ações e valores, que estão sob o seu controle. E ao adotar essa perspectiva, os indivíduos eles podem se libertar da montanha-russa emocional do orgulho e, em vez disso, encontrar um senso notável de identidade com base em seu caráter moral e ações virtuosas. Praticar a dicotomia de controle pode ajudar os indivíduos a manter a humildade e evitar o orgulho excessivo, enfatizando a importância de cultivar as virtudes interiores e deixar de lado o apego ao reconhecimento externo. Na mitologia antiga de Rubris e Nêmesis, da Grécia Antiga, Rubris ele representa orgulho excessivo, arrogância ou desafio aos deuses, ao destino ou à ordem natural das coisas. Os gregos acreditavam que a arrogância era uma qualidade perigosa e pecaminosa que muitas vezes levavam à queda de uma pessoa. E este conceito está intimamente relacionado à visão estoica de orgulho excessivo e às suas consequências destrutivas. A arrogância tipicamente envolvia humanos desafiando ou desrespeitando a autoridade dos deuses. Por exemplo, o roubo do fogo de Prometeu e o seu desafio a Zeus é considerado um ato de arrogância. A arrogância frequentemente ela se manifesta como um senso inflado de autoimportância, onde os indivíduos eles acreditam que são iguais ou mesmo superiores aos deuses. Isso pode levar à arrogância, desrespeito pelos outros e uma sensação de invencibilidade. E os gregos acreditavam que a arrogância irritava os deuses e perturbava a ordem natural do cosmos. Como resultado, os culpados de arrogância enfrentaram consequências severas, muitas vezes na forma de retribuição divina. O estoicismo, embora não seja uma filosofia grega, ele compartilha certas ideias filosóficas com a Grécia e a Roma antiga. Ele também reconhece os perigos do orgulho excessivo e as suas possíveis consequências. Por exemplo, o estoicismo, como os gregos, eles vê o orgulho excessivo como uma ameaça à harmonia interior e à virtude. Quando os indivíduos eles se tornam excessivamente orgulhosos, eles perdem o contato com a realidade, tornando-se cegos para suas próprias limitações e falhas. Tanto o estoicismo quanto o conceito de arrogância destacam os perigos de um ego inflado. O estoicismo ele encoraja os indivíduos a reconhecer o seu verdadeiro eu e a cultivarem virtudes, em vez de se entregarem a ilusões orgulhosas. Embora o estoicismo não envolva a crença nos deuses gregos, ele ensina que o universo opera de acordo com uma ordem racional e moral. O orgulho excessivo ele pode atrapalhar essa ordem, levando ao sofrimento e consequências na forma de turbulência emocional e perda de oportunidades de crescimento pessoal. O estoicismo ele enfatiza a humildade como virtude, enfatizando a autoconsciência e a avaliação realista das próprias habilidades e limitações. A humildade se opõe ao orgulho, reconhecendo o papel do destino e reconhecendo nosso lugar no grande esquema das coisas. O orgulho e o autorrespeito são dois conceitos relacionados, mas distintos quando vistos pela lente do estoicismo. Compreender as diferenças entre eles é essencial para entender como o estoicismo ele encoraja o autorrespeito com base em virtudes e caráter, em vez de conquistas externas ou status social. O orgulho geralmente envolve a busca de validação externa, reconhecendo a aprovação das outras pessoas. Ele pode estar ligado a realizações, posses ou status social. Ele costuma ser frágil porque ele depende de fatores externos, que podem mudar ou simplesmente desaparecer. E isso torna os indivíduos com orgulho excessivo vulneráveis a flutuações em sua autoestima e felicidade.
Ele pode levar a comparações com os outros, fomentando sentimentos de superioridade ou inferioridade. Muitas vezes, depende de ser melhor do que a outra pessoa em um determinado domínio. Ele está intimamente relacionado ao ego e pode levar a um senso inflado de autoimportância, potencialmente cegando os indivíduos para suas próprias limitações. O autorrespeito, visto através do estoicismo, está enraizado nos valores internos, como virtudes e caráter de uma pessoa. É a autoestima baseada em ser virtuoso e em viver de acordo com a razão e a moralidade. O autorrespeito é estável, porque ele não depende de circunstâncias externas. Ele é um sentimento duradouro de autoestima que permanece intacto mesmo diante dos desafios e reveses da vida. Ele é um sentimento duradouro de autoestima que permanece intacto mesmo diante dos desafios ou reveses externos. O autorrespeito não é comparativo. Ele não envolve comparar-se com os outros, mas ele se concentra nos próprios padrões morais e éticos. Enquanto o estoicismo encoraja os indivíduos a cultivar virtudes como sabedoria, coragem, justiça e temperança, o autorrespeito ele surge de viver em harmonia com essas virtudes e tomar decisões com base no julgamento racional. O estoicismo ele fornece uma estrutura filosófica para desenvolver e manter o autorrespeito com base nas virtudes e no caráter, e não em fatores externos. Ele ensina que o verdadeiro valor está em cultivar virtudes e se tornar uma pessoa virtuosa. E ao praticar todas essas virtudes, os indivíduos eles constroem uma base para o autorrespeito. Os estoicos acreditam em alcançar a harmonia interior e a tranquilidade vivendo de acordo com a natureza e a razão. E o autorrespeito ele é um subproduto natural de uma existência tão harmoniosa. O conceito estoicista da dicotomia do controle encoraja os indivíduos a reconhecer o que está sob o seu controle, que são seus julgamentos, ações e caráter. A humildade, ela sempre tem que ser a base da sua virtude, porque a humildade ela envolve reconhecer as suas próprias limitações, entender o papel do destino e evitar o orgulho excessivo. E essa humildade é compatível com o autorrespeito enraizado na virtude. As conquistas externas, o status social ou as opiniões dos outros não devem ser a fonte do valor próprio de uma pessoa. E ao desconectar a autoestima desses fatores externos, os indivíduos eles podem manter o respeito próprio em qualquer situação. O estoicismo encoraja os indivíduos a reconhecer as suas limitações inerentes como seres humanos. Isso inclui reconhecer as limitações do nosso conhecimento, do nosso controle sobre os eventos externos e a natureza transitória da vida. A humildade ela surge desse reconhecimento de que não somos todo-poderosos ou oniscientes. Ele ensina que viver de acordo com a natureza significa viver em harmonia com a ordem racional do universo. E abraçar esse princípio requer humildade porque implica aceitar a ordem natural das coisas, incluindo eventos que estão fora do nosso controle. Ele acredita que o bem maior é a virtude, que é o desenvolvimento do caráter moral. A virtude ela envolve sabedoria, coragem, justiça e temperança. E quando priorizamos o cultivo das virtudes, os indivíduos eles deslocam o seu foco de realizações externas, que podem levar ao orgulho, para as qualidades internas. A dicotomia de controle do estoicismo nos encoraja a focar apenas no que está sob o nosso controle. E a humildade ela surge do reconhecimento dos limites de nosso controle e da aceitação de que eventos externos e ações de outras pessoas estão além da nossa influência direta. A prática estoica de memento mori, ou seja, lembrar da própria mortalidade, é um exercício humilhante. Isso vai nos lembrar que a vida ela é passageira e no grande esquema das coisas, o nosso tempo na Terra ele é breve. E essa prática ela nos encoraja a viver com humildade e priorizar o que realmente importa. O estoicismo ele ensina que devemos aceitar o destino com equanimidade, quer ele traga sucesso ou adversidade, porque a humildade ela é essencial para enfrentar os altos e baixos da vida, sem o orgulho excessivo ou desespero. A humildade ela ajuda os indivíduos a manter uma perspectiva equilibrada de si mesmos. O orgulho excessivo muitas vezes ele se origina de um ego inflado e de sua superestimação da própria importância. A humildade ela corrige isso promovendo uma autoavaliação mais precisa. A humildade promove empatia e compreensão para com os outros. E quando reconhecemos as nossas próprias limitações e vulnerabilidades, é mais provável que simpatizamos com as lutas e imperfeições dos outros, reduzindo o julgamento e a arrogância.
O orgulho excessivo pode levar à devastação quando confrontado com o fracasso ou as adversidades. A humildade permite que os indivíduos se recuperem dos contratempos com resiliência e graça, pois não vinculam a sua autoestima apenas ao sucesso externo. Ela encoraja um desejo contínuo de autoaperfeiçoamento e aprendizado. E aqueles que são humildes estão abertos a essas novas ideias, feedback e crescimento pessoal, pois eles não se consideram perfeitos. A humildade ela está intimamente associada à paz interior, porque quando aceitamos as nossas limitações e focamos no que podemos controlar, podemos nos libertar da turbulência que muitas vezes acompanha o orgulho excessivo. Agora, ouvintes, vamos para algumas técnicas e exercícios estoicos práticos para que vocês possam usar no seu dia a dia para o orgulho excessivo. A visualização negativa ela é um exercício estoico que envolve imaginar perda ou ausência das coisas que muitas vezes tomamos como garantidas. Para superar o orgulho excessivo, considere o seguinte: visualize um cenário onde você perde as suas conquistas, posses ou status dos quais você se orgulha. Reflita como seria a sua vida sem eles. Esse exercício ele pode ajudá-lo a apreciar essas coisas sem se apegar excessivamente a elas. O diário estoico ele envolve uma reflexão e introspecção diárias. Use um diário para registrar os seus pensamentos e experiências para combater o orgulho. E o que você pode fazer para combater o orgulho? Escreva sobre os momentos dos quais você demonstrou humildade ou agiu de acordo com as virtudes estoicas. Analise situações em que o orgulho excessivo pode ter causado problemas e considere respostas alternativas e mais humildes. O registro no diário ele promove a autoconsciência e o crescimento. Momento Mori, ou lembrar-se da mortalidade. Essa prática estoica ela envolve refletir sobre a impermanência da vida e a inevitabilidade da morte. E como podemos usar esta prática para combater o orgulho? Crie lembretes de mortalidade, como colocar um momento mori em sua mesa ou um papel de parede no seu telefone. Reflita regularmente sobre a sua própria mortalidade e como ela deve influenciar as suas prioridades e valores. Esse exercício ele ajuda a manter o orgulho sob controle, lembrando da brevidade da vida. O exercício visão de cima ou vista de cima, ele encoraja você a imaginar a visão da sua vida e circunstâncias de uma perspectiva cósmica. Imagine-se como uma pequena partícula na vastidão do universo. Perceba como as nossas conquistas e problemas, eles são insignificantes no grande esquema das coisas. Esse exercício ele ajuda você a reduzir o orgulho excessivo e a estimular a humildade e o senso de perspectiva. A premeditação da adversidade. Imagine possíveis contratempos, dificuldades ou críticas que você pode enfrentar no futuro. Prepare-se mentalmente para esses desafios e considere como você responderá com humildade e resiliência. Esse exercício ele ajuda você a antecipar e controlar o orgulho quando confrontado com a adversidade. Pratique a gratidão. Expresse regularmente gratidão pelas pessoas, experiências e oportunidades em sua vida. Reconheça que você não merece tudo o que você tem, e muito disso se deve à sorte ou às circunstâncias da vida. A gratidão ela cultiva a humildade ao reconhecer as contribuições dos outros e o papel do destino. Incentive amigos ou mentores a fornecer feedback honesto sobre o seu comportamento e atitudes, especialmente em situações em que o orgulho ele pode ser um problema. Faça o autoexame para avaliar criticamente os seus pensamentos, as suas ações e as suas motivações. Abrace a crítica construtiva e use ela como uma oportunidade de crescimento. Trabalhe ativamente no cultivo das virtudes estoicas como sabedoria, coragem, justiça e temperança em sua vida diária. Priorize essas virtudes sobre conquistas ou relacionamentos externos. E ao concentrar em ser uma pessoa virtuosa, você diminui naturalmente a necessidade de orgulho excessivo. Incorporar essas técnicas e esses exercícios estoicos na sua rotina diária pode ajudá-lo a desenvolver a humildade e reduzir o orgulho excessivo, levando a uma vida mais equilibrada e gratificante. Vamos ver agora algumas citações de filósofos estoicos famosos como Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio, que se relacionam com o orgulho e a humildade. Epiteto: sábio é aquele que não se entristece pelas coisas que não tem, mas ele se alegra com as que tem.
Primeiro, diga a si mesmo o que você seria, e então faça o que você tem que fazer. Sêneca: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. É o poder da mente ser invencível. Uma gema não pode ser polida sem fricção, nem um homem aperfeiçoado sem provações. Marco Aurélio: muito pouco é necessário para fazer uma vida feliz. E está tudo dentro de você, no seu modo de pensar. A melhor vingança é não ser como seu inimigo. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Essas citações dos filósofos estoicos, elas enfatizam a importância da humildade, da autoconsciência e da busca de virtudes internas sobre posses ou conquistas externas. Eles encorajam as pessoas a se concentrarem naquilo que eles podem controlar, ou seja, seus pensamentos, ações e caráter, e encontrar contentamento e sabedoria por meio desses princípios. Agora vamos explorar um pouco os princípios estoicos relacionados ao orgulho e à humildade. É hora de uma autorreflexão. Ouvinte, sempre reserve um momento para considerar sua própria vida e suas experiências. Pense nos momentos em que o orgulho ele pode ter desempenhado um papel positivo ou negativo em sua vida. Identifique, ouvinte, as instâncias de orgulho na sua vida. Lembre-se dos momentos em que você pode ter sentido orgulho excessivo. Isso pode estar relacionado a realizações, posses, status ou até mesmo às interações com as outras pessoas. Reflita sobre as consequências disso. Considere as consequências do orgulho excessivo nessas situações. Isso levou a resultados positivos ou criou problemas ou conflitos? Aprenda também a contemplar a humildade. Reflita sobre os momentos em que você demonstrou humildade. Como isso afetou as suas interações com os outros, a sua autoestima ou até mesmo o seu bem-estar geral? Sempre também, ouvinte, aplique os princípios estoicos. Reserve um momento no seu dia a dia para pensar em como você pode aplicar os princípios estoicos para cultivar a humildade e o autoaperfeiçoamento. Você pode praticar a visualização negativa para apreciar o que tem sem se apegar excessivamente a isso? Como a dicotomia de controle ela pode ajudá-lo a encontrar no que você pode mudar dentro de si mesmo, em vez de fatores externos? Quais virtudes estoicas você pode priorizar para promover a humildade e o desenvolvimento do caráter? Existem situações em sua vida em qual o momento mori, ou seja, lembrar-se da sua mortalidade, ele pode fornecer perspectiva e promover a humildade? Você pode abraçar a visão de cima para obter uma visão mais ampla dos desafios da vida e de seu papel no cosmos? Lembre-se sempre, ouvinte, de estabelecer metas pessoais. Sempre com base nas suas reflexões, estabeleça metas pessoais para cultivar a humildade e o autoaperfeiçoamento. Esses objetivos eles podem ser pequenas práticas diárias ou mudanças mais amplas na sua vida. E lembre-se, ouvinte, que essa jornada em direção à humildade e ao autoaperfeiçoamento é contínua. E não há problema em progredir gradualmente, um passo de cada vez, porque o estoicismo ele fornece um guia atemporal para nós navegar nessas complexidades da vida com sabedoria e virtude. E nesse vídeo, exploramos a profunda perspectiva estoica sobre o orgulho e a humildade. Aprendemos que, embora o orgulho ele possa ser uma emoção natural e até saudável quando enraizada em realizações genuínas, ele pode se tornar destrutivo quando se torna excessivo e dependente de validação externa. Investigamos também como o estoicismo ele nos encoraja a diferenciar entre o orgulho e o autorrespeito. Aprendemos que o estoicismo nos ensina que o autorrespeito baseado em virtudes e caráter é muito mais valioso do que o orgulho enraizado em conquistas externas ou status social. Aprendemos também a abraçar a humildade, porque a humildade ela é uma virtude central para o estoicismo. A humildade ela vai ajudar nós a reconhecer as nossas limitações, a viver em harmonia com a ordem natural das coisas e também priorizar as virtudes interiores sobre as posses externas. Aprendemos algumas práticas estoicas também, como a visualização negativa, o registro no diário, o momento mori e a visão de cima. Pode nos ajudar a superar esse orgulho excessivo e também a cultivar a humildade. Agora, ouvinte, é contigo, é hora de agir. Eu te encorajo a pegar a sabedoria do estoicismo e aplicar no seu dia a dia. Faça uma autorreflexão da sua vida, ouvinte. Comece refletindo sobre as suas próprias experiências com orgulho e humildade. Com base em suas reflexões, estabeleça metas específicas para promover a humildade e o autoaperfeiçoamento. Pode ser práticas diárias ou mudanças mais amplas na vida. Pratique cada um desses exercícios estoicos, use algum deles na sua rotina diária.
Caso tenha curtido esse conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Ainda vem muito pela frente.